Esse é o review mais completo sobre a Creality K2 Plus que você já viu. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse monstrinho que veio aqui para a garagem do inventor e eu vou mostrar para você todos os testes que eu rodei com ela, impressões em diversos materiais diferentes, PLA, ABS, PETG, policarbonato, nylon e até TPU, para você saber como ela se saiu nos meus testes. A Creality K2 Plus foi anunciada pela Creality lá no início de 2024, mas ela só chegou no mercado lá no finalzinho de 2024. E já fazem 3 meses que eu tô com ela aqui na garagem e eu rodei mais de 100 impressões com ela. Algumas deram certo, outras falharam e todos esses pontos eu vou abordar nesse review sobre a K2 Plus, trazendo não só os pontos positivos, negativos, vantagens, desvantagens dessa impressora 3D, mas também falando sobre a Creality e a assistência técnica e a garantia que a Creality oferece aqui no Brasil para os consumidores brasileiros. A Creality K2 Plus foi desenvolvida com tecnologia de ponta, motores de servo-passo, sistema multicolor e multifilamento, já vem equipada com nozzle de aço endurecido, tem sistema de aquecimento ativo da câmara para facilitar as suas impressões com materiais de engenharia e tem uma área de impressão monstruosa de 350 milímetros cúbicos. Tudo isso eu testei, tudo isso eu vou falar para você nesse review, que não vai ser um vídeo curto, então se você tá com pressa ou se você não tem muita paciência, seleciona aqui embaixo 2x para você assistir mais rápido ou simplesmente assiste até onde você tem tempo aí, pausa, depois vai no histórico do YouTube, abre de novo e continua assistindo, porque tem muita informação valiosa que eu quero trazer para você nesse vídeo a respeito da Creality K2 Plus. Então fica ligado nesse vídeo e vamos inventar! Fala, inventores! Sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez aquele disclaimer padrão que esse vídeo não tem patrocínio da Creality, a gente não aceita patrocínio de quem envia produtos para que a gente faça review aqui no canal e a gente possa ter uma opinião completamente independente aí de influências financeiras, vamos dizer assim, para que a gente possa realmente falar a respeito da nossa experiência com o produto, o que nós passamos utilizando o produto, testando, experimentando ele com diferentes materiais e diferentes modelos. Mas um teste como esse que foi feito na Creality K2 Plus durante 3 meses, com muitos modelos, muitas impressões e, claro, impressões grandes que você vai ver nesse vídeo. Foram quase 10 quilos de filamento que vão desde os mais acessíveis, os mais baratos ali, tipo ABS, mas a gente também fez testes com nylon, com fibra de carbono, com policarbonato e uma série de outros materiais, e isso não sai barato. Por isso, esse vídeo é patrocinado pela JLC, uma empresa especializada em impressão 3D avançada sob demanda. Lá na JLC 3DP, que é o departamento da JLC para impressão 3D, você consegue encomendar as suas impressões 3D com os mais diversos tipos de materiais, inclusive os materiais avançados, que são materiais que exigem muito mais atenção, muito mais trabalho ali para você conseguir extrair o melhor desses materiais, como policarbonato, nylon, resinas especiais e até mesmo impressão de metais em aço e titânio. Você consegue imprimir lá com a JLC. São mais de 20 opções diferentes de materiais e metodologias de impressão 3D, além de você conseguir fazer a cotação na hora. Só subir o seu modelo 3D lá na plataforma da JLC 3DP e você consegue a cotação em tempo real, sabendo exatamente quanto vai custar, com impressões começando a partir de 30 centavos de dólar e você consegue cupons de até $70 de desconto na primeira compra lá com a JLC. Além disso, a JLC oferece um prazo máximo de produção da tua peça de 48 horas e você ainda consegue acompanhar em tempo real cada etapa do processo de fabricação do componente 3D que você mandou lá para eles. Fora que a JLC é um conglomerado, então além da área de impressão 3D, você ainda consegue fazer serviços de CNC, impressão de placas PCB multinível
E ainda tem os serviços de montagem e venda de componentes para mecatrônica e para projetos mecânicos que você está planejando aí no seu estúdio, nos seus projetos pessoais, no seu hobby. Então, conta com a JLC, eu vou deixar o link aqui na descrição para você experimentar esse serviço. Eu já uso há mais de 5 anos e toda vez que eu precisei de algo mais avançado, a JLC nunca me deixou na mão e sempre me entregou produtos de altíssima qualidade. Mas vamos falar sobre a Creality K2 Plus, esse monstrinho aqui, ó, que é claro, tem uma área de impressão gigantesca, mas ela também tem o contraponto que é uma impressora grande e é uma impressora pesada. Mas o peso dela também é uma vantagem, porque ela torna a impressora muito mais estável. Eu estou usando ela em cima de uma bancada junto com a X1 Carbon e a K1 Max e eu vou falar para você, ela é a impressora mais estável, a que menos gera vibração durante as impressões, mesmo sendo a mais rápida de todas que eu já testei aqui na garagem. Wesley, você falou um nome que não pode falar, é o review da Creality. Você não pode falar X1 Carbon nesse vídeo. Bom, o próprio pessoal da Creality falou para mim que eu tenho liberdade para poder fazer todas as comparações que eu quiser da K2 Plus com qualquer outra marca, incluindo as impressoras da Bambu. Por isso, sim, nesse vídeo eu vou falar muitas coisas que são comparações aí da X1 Carbon com a K2 Plus, até porque desde o primeiro vídeo que eu falei sobre a K2 Plus, eu já venho fazendo comparações. Então, sim, se você tem problemas aí, se sente magoado quando a gente faz comparação, então respira fundo, toma um suquinho de maracujá aí, se acalma, porque sim, eu vou falar e vou fazer comparações aqui nesse vídeo, apesar de, neste momento, depois de testar a K2 Plus, eu sinto que vai ser uma comparação até um pouco injusta, já que a X1 Carbon foi lançada lá em 2022, né, e 3 anos... Cara, é bastante tempo para a tecnologia de impressão 3D. A K2 Plus está muito à frente em nível de tecnologia, mas segura aí, vamos falar sobre a qualidade daqui a pouquinho, porque só tecnologia não resolve todos os problemas e não garante a qualidade do produto, concorda comigo? Então beleza. Vou começar falando sobre velocidade de impressão, que é o que mais me surpreendeu na K2 Plus. Ela é uma impressora 3D extremamente rápida. Mas Wesley, como assim extremamente rápida? Lá na especificação fala que é 600 milímetros por segundo, igual todas as outras que estão no mercado aí. Então, tipo, não tem essa de mais rápida, é 600, é 600. Não é não. Uma das coisas que mais surpreende nela, e que me surpreendeu também, é que eu não acreditava que a taxa de aceleração fosse influenciar tanto no tempo final de impressão de cada projeto que eu fosse colocar nela para imprimir. E a realidade é que, mudando de 20 mil milímetros por segundo ao quadrado de aceleração, que é o que a X1 Carbon tem, que é o que a linha K1 da Creality tem, indo para os 30 mil milímetros por segundo ao quadrado de aceleração da Creality K2 Plus, a diferença é monstruosa. Mesmo a velocidade final sendo de 600 milímetros por segundo, a retomada de velocidade dela, quando ela diminui, né, quando ela desacelera ali na curva na hora que ela está imprimindo, essa retomada conta monstruosamente para a eficiência dela e para a redução do tempo de impressão das peças que você está colocando dentro da K2 Plus. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns dados aqui, que é o seguinte: comparando lado a lado ali direto, Bambu Studio, X1 Carbon versus K2 Plus no Creality Print, usando o perfil padrão do filamento, ok? Em média, colocando o mesmo modelo para imprimir, eu tenho um ganho ali que varia de 15% a 30% no tempo final de impressão, quando eu mando as impressões para K2 Plus. E eu não tô falando de impressão a 600 milímetros por segundo, até porque a X1 Carbon é limitada a 500 milímetros por segundo. Eu tô falando do perfil padrão, que vai imprimir ali camada de parede interna a 300 milímetros por segundo, externa a 200, em fio a 270, 250, de acordo com a configuração padrão ali de cada perfil. Mas tem casos onde eu chego a ganhar até 50% em tempo de impressão, reduz em 50% o mesmo modelo com as mesmas configurações, uma sendo impresso na X1 Carbon e a outra sendo impresso na K2 Plus. No exemplo aí, eu vou colocar para vocês na tela a estimativa que eu fiz usando o bonequinho da Ana, o bonequinho que eu fiz lá com o STL AI. Ele tá colorido, ok?
e eu tenho ali dois modelos, o grande e o pequeno, fiz escalas diferentes. No modelo grande, a X1 Carbon demora 2 dias e 7 horas para imprimir, tá? Sem firula, mesma coisa, mais uma vez, perfil padrão do filamento PLA, só para fazer a impressão. Eu testei a estimativa versus tempo efetivo de impressão e a estimativa lá do Creality Print é muito em cima, assim, tem aquela variaçãozinha, normal ter uma variação, tá? Mas é muito em cima, é tão precisa quanto a do Bambu Studio com a X1 Carbon, ok? Então, X1 Carbon nessa versão grande da ANA, 2 dias e 7 horas, K2 Plus, 1 dia e 22 horas. A diferença não é muito grande aqui, né? Na versão pequena da ANA, tá? Ela é menorzinha, X1 Carbon, 1 dia e 13 horas, K2 Plus, 1 dia e 6 horas. Aqui a gente já tem uma proporção um pouquinho maior, né? Que a gente já tem ali em torno mais ou menos de uns 22, 23% de ganho. Quando a gente vai para o aproveitamento da área de impressão, para a gente colocar vários modelos para fazer a impressão, quando você está aí com a sua farm, você está produzindo, né, em quantidade, em especial, até porque quando você vai imprimir um bonequinho, tá um bonequinho só, o desperdício de material é praticamente o mesmo, você imprimir um ou você imprimir mais na mesa. Então, você vai lá e coloca mais, você preenche a mesa, sobra ali uns modelos, você dá de presente para uns parentes, para uns primos, tal, tudo mais, mas basicamente a quantidade de material desperdiçado é a mesma se você tem um ou vários modelos na área de impressão ali para você poder imprimir. Aí nesse teste aqui vira covardia, né? Porque na X1 Carbon eu só consigo colocar 4 modelos lá na área de impressão. E ela leva 2 dias e 2 horas para imprimir. Na K2 Plus, eu consigo colocar 9 modelos na área de impressão dela, e ela leva 2 dias e 13 horas para imprimir os 9 modelos. Tá, Wesley, mas aí ela tá gastando mais tempo para imprimir. Só que a quantidade de modelos é que é diferente. No caso da X1 Carbon, ela leva, em média, 12 horas e meia para imprimir cada modelo, você imprimindo 4 modelos ali de uma vez só. Então, se você for dividir o tempo de impressão pela quantidade de modelos que você tem de resultado, 12 horas e meia para cada modelo. No caso da K2 Plus, são 6 horas e meia para cada modelo. Você tem um ganho aí que é quase o dobro, né, de rendimento na hora de você mandar as impressões para ela, porque além dela ser mais rápida, ela ainda tem a área de impressão muito maior, cabendo muito mais modelos em cada leva que você vai mandar imprimir. Além disso, eu já tinha mostrado alguns modelinhos coloridos lá no vídeo de unboxing. Se você perdeu o vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, eu vou deixar na descrição também para você ir lá e assistir. Mas lá, basicamente, eu imprimi o Among Us e a abelhinha colorida. O Among Us lá eu já tinha feito uma comparação, né, com a X1 Carbon. Assim, ó, da minha sensação com o produto na mão, olhando lado a lado, tá? Não é uma diferença gritante de qualidade, tá? Não é uma coisa absurda do tipo, cara, eu tô olhando aqui a impressão da K2 Plus versus a impressão de uma Ender 1, tá? Não é essa a diferença. Mas, no geral, a sensação que eu tenho olhando a peça lado a lado é que as impressões que saem da K2 Plus são mais rápidas e esteticamente elas são levemente melhores do que a da X1 Carbon, tá? Ela não perde em qualidade, bem pelo contrário, ela tem um ganho ali. Algumas têm um ganho maior, especialmente as que têm impressões em linha reta, já vou mostrar para vocês aqui, mas no geral ela tem um leve ganho de qualidade com relação à X1 Carbon. Além disso, eu fiz a impressão da base do Wolverine, que eu mostrei lá no vídeo da impressão de resina. Eu vou deixar os links também aqui no card, na descrição, para você ir lá e assistir. Mas basicamente é a base do Wolverine que eu tinha feito na impressora de resina. A base não cabia na impressora de resina naquela mesma escala. Então, a única impressora que coube aquela base foi a K2 Plus. Deixa eu pegar aqui. Aqui ela já tá com um acabamento, tá? Que eu fiz. Deixa eu colocar o Wolverine aqui para ele não incomodar ninguém. Aqui eu fiz um trabalhinho extra com aerógrafo, tá? Para fazer um acabamento, fazer um sombreamento nela. As cores são as cores que foram impressas. Eu só fiz um sombreamento aqui com o aerógrafo. Mas eu vou mostrar aí na tela para vocês uma imagem que eu fiz antes de fazer o acabamento para vocês terem uma noção. Basicamente esse modelo aqui é uma mistura de um modelo colorido com
um Hilford, porque essa parte aqui de cima, né, do que simula o limo aqui em cima da pedra, essa daqui, aliás, desculpa, do outro lado, aqui, essa daqui, ó, em cima do tronco, isso daqui é um show de retração, tá? Até mesmo aqui, onde ele simula a água, né, e as marcas do sapato do Wolverine, são milhares de retrações aqui que o bico faz, é basicamente uma impressão de Hilford, tá? De tanta retração que ela tem. Além disso, eu também fiz uma box aqui em PETG, mesma coisa. Aqui eu dei uma arranhada aqui quando eu fui colocar os pinos, tá? Mas esse aqui é só um arranhado. Mesma coisa, ó, o efeito de VFA dele é bem sutil, bem suave, a qualidade da impressão é sensacional. E aqui dentro, essa daqui não tinha realmente, eu estava esperando por uma impressora com uma área de impressão maior, porque ela é gigante, não cabe em nenhuma outra impressora. Tá? Aqui ó, tem a bandejinha para colocar os pincéis. E aqui dentro, vou mostrar para vocês, deixa eu baixar aqui a câmera. Olha lá, aqui dentro a gente tem várias bandejas para poder organizar os pincéis e as ferramentas aqui para fazer acabamento nos modelos. E fechou, tá sensacional, ó. PETG resistente, pode deixar cair, não tem problema nenhum. Além disso, também fiz a impressão em PLA mármore, também lá do modelo do STL AI. Vou deixar o vídeo aqui no card, caso você tenha perdido aí o nosso vídeo falando sobre a geração de modelos com a sua cara, utilizando a inteligência artificial da STL Flix, ok? Mármore vai tranquilo, não tem problema, tudo com bico de 0.4. Wood, ó lá, esse aqui é um mini pallet, esse é feito em wood, tá? O wood da Volt 3D, o acabamento também sensacional, não teve problema de entupimento, tá? O bico de 0.4 foi o que eu usei padrão para todas essas impressões, mas a extrusora dela é muito cavala, então não teve problema nenhum de entupimento com o wood. Além disso, outros modelos que eu fiz aqui utilizando PLA Silk, também lá do vídeo do STL AI, a gente colocou, acho que foram 5 modelos de uma vez só na mesa da K2 Plus, e ela imprimiu todos os modelos numa paulada só, sem problema nenhum. Olha a qualidade da impressão, os detalhes, o óculos, o suporte super fácil de remover também. Eu achei a qualidade dessa impressora fenomenal. Impressão em fibra de carbono. Fibra de carbono, ela mais é uma questão de afetar ou ter problemas, né, de entupimento e desgaste do nozzle, né? Mas o acabamento da fibra de carbono é uma coisa sensacional, né? Essa daqui é o PLA CF15 da Volt, que é o PLA com fibra de carbono da Volt 3D. Vou deixar o link aqui na descrição também, caso vocês queiram comprar, ok? Também sensacional. E claro, teve os modelos com filamento fosforescente que eu mostrei lá no vídeo sobre os projetos de iluminação. Também vou deixar o link aqui no card na descrição, caso você tenha perdido. E se você não quiser mais perder, porque eu tô falando um monte de vídeos aqui que eu usei a K2 Plus para fazer a impressão, se você não quiser perder os vídeos que a gente lança aqui no canal, é melhor você se inscrever aí, porque senão você vai continuar perdendo os vídeos onde eu tô trazendo um monte de projetos legais para mostrar para você aqui na garagem. Lá eu imprimi o botão da flor de lótus, a base dos cogumelos, as conexões branquinhas dos cogumelos, que fica na parte de cima ali do cogumelo, a lua, as estrelas fosforescentes que ficaram no fundo do cenário, e o mais legal, o que eu mais gostei de imprimir e que eu dei muita sorte com a posição das cores, foi usando o filamento fosforescente Rainbow, imprimindo o Júpiter. Dá uma olhada no tamanho deste modelo, que não tinha como ser impresso em nenhuma outra impressora, se não fosse uma K2 Plus com a área de 350mm. Ficou monstro, olha aqui, ó, maior que a minha cabeça. Então assim, ó, foram 2 kg de filamento fosforescente, que ele é bem abrasivo, tá? Ele detona com
o nozzle ali, porque ele é um material realmente que desgasta muito mais rápido o nozzle. Foi mais ou menos 1,5 kg de fibra de carbono, 1,5 kg de wood, e depois disso tudo, eu ainda testei fazendo as impressões gigantes que eu vou mostrar para você agora, e eu não notei diferença nenhuma em questão de desgaste do nozzle, mesmo depois de imprimir esse monte de filamento abrasivo utilizando o bico padrão de 0,4 de aço endurecido que vem na K2 Plus de série. Eu imprimi a minha super lixeira, que também ocupou a área de impressão inteira da K2 Plus, e é super legal. Você pode usar de lixeira ou pode usar para poder guardar projetinhos e ficar carregando de um lado para o outro, ou utilitários aí de escritório, coisas desse tipo. Ficou muito show. É uma lixeirona gigante. Olha aqui, eu vou colocar ela aqui, ó, contra a luz, para vocês verem aqui a qualidade da impressão. Esse modelo foi escalado para ele ocupar a mesa inteira da K2 Plus. E isso aqui é ABS. Isso daqui foi impresso em ABS. É um pesadelo você pensar em imprimir um modelo desse tamanho em ABS, porque ele com certeza vai descolar da mesa e vai empenar inteiro, às vezes vai até perder a impressão. Mas dá uma olhada na base dele. Não tem empenamento. Ele imprimiu do início ao fim perfeito por causa da câmara aquecida. A câmara aquecida dela funciona muito bem, ela vai até 60 graus ou 65, se eu não me engano, mas assim, ó, ABS, você manda ela imprimir ali com a câmara a 50, 55 graus Celsius, ela mantém a câmara estável o tempo inteiro na impressão, o ABS não descola, e a build plate original que vem com a K2 Plus, ela tem uma aderência sensacional, tanto que num dos testes que eu fui fazer para imprimir um pedaço do vaso que eu vou mostrar para vocês agora, eu usei um perfil de ABS que não tinha a temperatura de câmara habilitada para a impressora aquecer e controlar a temperatura da câmara. A peça puxou, ela se contraiu por causa da temperatura, por causa do frio, mas ela não descolou da build plate, ela levantou a build plate, do jeito que eu estou mostrando aí para vocês na tela. Então, dá uma conferidinha no perfil lá para ter certeza que você está usando o perfil que aquece a câmera, porque se você mandar a impressão em ABS, não importa o tamanho, com a câmera aquecida não tem erro, ela não descola da mesa. Agora, dá uma olhada nesse monstrinho aqui, ó. Isso é um vaso de planta modular que você vai montando e vai colocando os detalhes de decoração dele. Tem vários modelos diferentes. Também foi escalado, tá? Ele é bem menor do que isso aqui e eu escalei ele para ele ocupar a mesa inteira da K2 Plus. Dá uma olhada na qualidade dessa impressão gigante. Aqui tem uma costurinha, tá vendo? Eu não calibrei, nem, só para deixar claro, ó, que eu não falei no início do vídeo, mas nenhum desses testes aqui eu fiz calibração de filamento, tá? Eu estou usando o perfil padrão da Creality para K2 Plus em todos esses materiais. Então, essa qualidade que você está vendo da impressão aqui é a qualidade do perfil padrão da K2 Plus, sem precisar ficar fazendo calibração com nenhum dos filamentos. Esse filamento aqui é um filamento, uma cor especial exclusiva da GT Max, chama ABS TAN. Sim, isso aqui tudo é ABS. Esse daqui é o amarelo MG94 da GT Max e esse daqui é o TAN. Segredinho, ó, vou deixar o link aqui na descrição caso você queira comprar esse filamento aqui, que é uma cor exclusiva da GT Max. Usando o cupom INVENTOR lá na loja, você ainda tem desconto para comprar esse filamento fantástico aqui. Ô Wesley, mas vaso de planta, Wesley? Pô, podia ter um outro negócio maior aí para você imprimir também. Querido, quando você casar e você comprar uma K2 Plus, reza para sua esposa não saber o que são os sites de modelo 3D. Porque se ela encontrar os vasos que tem lá, querido, metade do tempo da sua K2 Plus vai ser para ficar imprimindo vaso gigante para ela. Policarbonato, vamos lá. Policarbonato é o meu calvário aqui, tá? Só não é pior do que o TPU, mas eu vou deixar o TPU para daqui a pouco, já mostro o TPU.
O policarbonato, e nesse caso aqui eu não fiz teste com ABS-PC, tá? Que o ABS-PC é mais facinho de imprimir e eu já tinha usado ele aí num outro review. Agora eu fiz teste com policarbonato puro, que é muito mais chato, ele é muito mais... ele sofre muito mais contração, é muito mais difícil de você manter ele estável. E aqui tem um diagnóstico conflitante, vamos dizer assim. Com a câmara aquecida, ele imprime o policarbonato sossegadaço, sem precisar de calibração especial. E ele imprime o policarbonato sem nenhum problema durante a impressão com a câmara aquecida. O problema foi que esses testes eu rodei num dia que estava fazendo 3 graus Celsius aqui em Curitiba. Durante a impressão não teve nenhum tipo de problema. Quando terminou a impressão, o ar sugou o calor de dentro da câmara rápido demais e a temperatura caiu muito rápido, fazendo ele contrair e ficar com uma pequena rachadurinha, ó, tá vendo? Deu uma pequena trincada na peça. Do lado de dentro não tem nada, não trincou nada, mas aqui do lado de fora teve um trincadinho. Mas aí, ó, se você olhar a imagem da impressão, você vai ver que durante a impressão inteira não tinha nada, que não tinha nenhum sinal de rachadura. Mesmo com essa rachadurinha, isso aqui é policarbonato, cara. Você pode botar pressão nisso aqui, apertar os parafusos dessa presilha aqui, dessa braçadeira, que ele não vai ceder, mesmo com essa rachadurinha aqui, de tão forte que ele é. Então, deu aqui um pequeno lapso aqui na questão dos meus testes, porém, cara, a qualidade da impressão, ó, sem precisar de calibração, é sensacional. Alinhamento de camada perfeito, a impressão, tudo perfeito. A única coisa é que quando terminar a impressão, você tem que deixar a câmera esfriar mais devagar. Você tem que ir lá e, se estiver muito frio, é claro, né? Mas você mora num lugar aí que faz 30, 35 graus, acredito que não vai ter problema. O que eu fiz na peça que já tá lá no meu portão, que isso aqui é um adaptador lá pro meu portão, foi no final da impressão, ao invés de deixar a temperatura da câmera despencar, a hora que ela terminou eu fui lá e setei a temperatura para 40 graus, deixei ele uns 15 minutos no 40 graus, baixei para 30, deixei mais uns 15 minutos, e aí quando eu finalizei ela saiu redondinha, tá? Mas esse teste aqui infelizmente teve esse trincadinho. E tem outra também, né? Precisou imprimir um modelo complexo com um material que é difícil de você imprimir, meu, manda para JLC, faz o teu pedido lá, você já faz o orçamento na hora, acompanha o processo de impressão, os caras te mandam um prontinho para sua casa, entendeu? E outra, você pode ainda imprimir as peças em titânio, é sensacional. TPU! Cara, o TPU é o Fred Krueger das impressões 3D, aquele cara que ele assombra os sonhos de qualquer um que tenha impressora 3D. Em especial quando você está trabalhando com TPUs que são muito macios, tá? São muito moles, muito flexíveis. Eles grudam na parede do tubo PTFE e travam, eles vão engasgando. Lá na extrusora, quando ele fica pesado demais, a extrusora tenta puxar, não consegue arrastar ele pelo tubo PTFE e estica. Quando estica, ele afina e a extrusora perde tração e simplesmente não vai. E aí a gente acha que entupiu e tal, mas não, na verdade é só a extrusora que não está conseguindo botar força suficiente. Em especial, o TPU da própria Creality, tá? Eu acho, ele não tem especificação de dureza, mas eu acho que ele deve ser um TPU 75A, 78A, porque ele é terrível. Eu nunca consegui fazer ele imprimir em nenhuma das impressoras que eu tenho aqui na garagem, que eu já fiz testes. Sempre para fazer a impressão em TPU, precisei usar um TPU um pouquinho mais duro ali, um 98A, mas o da Creality foi sempre assim, ó, um pesadelo para conseguir fazer funcionar. Mesmo fazendo aquela gambiarra de fazer o suporte separado, colocar em cima da impressora e fazer o filamento entrar direto na tool head. Na K2 Plus eu consegui algo inédito. Eu consegui imprimir o TPU da Creality fazendo ela passar pelo PTFE externo, ó, sem passar pelo buffer, tá? Buffer não dá certo para TPU, mas puxando ali o tubo PTFE para o suporte lateral, mandei ele pelo tubo PTFE segurando ali o rolo do lado de fora. A única coisa que eu tive que fazer foi dar uma aliviada no atrito que tem ali do suporte do rolo com o próprio rolo. E aí eu fiz uma gambiarra ali com tubos PTFE, uns pedacinhos que eu tinha ali sobrando,
para deixar ele suave, deslizando mais fácil. Depois eu desenhei um modelo exclusivo que usa os tubos PTFE no próprio modelo ali, num suporte, para deixar ali, para poder utilizar para fazer a impressão com TPU. Mas, assim, ó, com esse suporte, dando mais leveza ali para o filamento deslizar, né, para o rolo deslizar, eu simplesmente passei o TPU através do PTFE e o resultado foi esse daqui. A impressão simplesmente fantástica. Para um filamento que eu nunca consegui imprimir em nenhuma outra impressora, isso aqui para mim é a perfeição. Ó. Se a K2 Plus conseguiu imprimir esse filamento da Creality com essa qualidade, com esse alinhamento de camada, querido, imprime qualquer coisa. Tá? Isso aqui é parte de um massageador, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Tem vários modelos também, eu vou deixar os links aí na descrição, caso eu esqueça de algum, gente, porque é muito modelo que eu usei, foram meses aqui fazendo teste. Caso eu esqueça de colocar algum desses modelos que você queira, comenta aqui embaixo, fala, Wesley, faltou o modelo tal, que daí a gente coloca na descrição, tá? Porque é muito modelo e alguns a gente vai ter que caçar para lembrar da onde a gente tirou, tá? Mas basicamente ele é um massageador, ó. Tá? E que você pode trocar os rolinhos e você pode usar rolos diferentes, ó. Tem texturas diferentes para você fazer massagem. Tem mais modelos lá, eu só não imprimi todos eles porque esses aqui para mim são os mais legais. E claro, eu não podia deixar de fazer um teste aí tentando imprimir com nylon. E aí eu fiz um teste com nylon puro. Essa impressão aqui, ó, com o nylon puro, eu não utilizei o suporte de filamento externo. Apesar dele ser um filamento bem flexível, bem mole, eu usei ele dentro do CFS. Tá? Então passou por dentro do CFS, foi normal, passou pelo buffer, tranquilão, mesmo ele sendo um filamento bem molinho, ele parece realmente uma linha de pesca, tá? De tão mole. E a qualidade da impressão é essa daí, ó, que vocês estão vendo na câmera. Tá? Também ficou topzera, também com o perfil padrão de filamento de nylon, tá? Tranquilaço. Agora, vamos falar sobre as características da impressora, outras características, não a parte de qualidade de impressão. Ah, peraí, esqueci. Só para dizer que a gente não falou das flores, tá? Um bench para vocês. Só para ninguém falar assim, ué, mas o Wesley nunca fez um review sem mostrar um bench. Então tá aqui, ó, um bench em PLA para vocês, só pra gente bater cartão e mostrar que sim, a gente testou a impressão do benchzinho na K2 Plus. Mas os outros modelos já falam por si só. E aí, tá gostando desse review até aqui? Então não esquece de deixar o likezinho aí e compartilhar com a sua galera aí nos grupos de discussão de impressão 3D, no WhatsApp, para poder ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas e também você ter mais pessoas aí para você poder trocar ideias, discutir a respeito dos testes que a gente está mostrando para você nesse vídeo e ajudar você a decidir se você compra ou não compra a Creality K2 Plus. E claro, o link para você poder comprar a K2 Plus vai estar aqui na descrição, mas você também consegue acessar escaneando o QR Code que está aqui na tela, que leva você lá para o site da Garagem do Inventor, onde você tem links para uma série de outros produtos, desde filamento, resina, acessórios, até mesmo componentes para você poder usar aí nas suas invenções, nas suas criações. Usando esses links você ajuda o nosso canal aqui, gerando uma comissãozinha que é bem pequena, mas se todo mundo colaborasse, todo mundo, antes de fazer qualquer compra lá no Mercado Livre, Amazon ou AliExpress, usar os nossos links, a gente consegue continuar financiando esse trabalho que a gente faz aqui, comprando filamento, equipamento, peças, ferramentas e tudo que a gente já mostrou aqui na garagem e que a gente ainda vai mostrar. Então, link na descrição, QR Code aqui na tela para você poder ir lá para a garagem e usar os nossos links para poder dar uma força aqui para o canal, para a gente poder manter a nossa independência quando a gente traz review de produtos, já que a gente não aceita patrocínio das empresas que mandam os produtos para a gente poder fazer testes aqui. É graças à sua ajuda que a gente consegue manter essa independência. Então vamos falar sobre barulho, vamos falar sobre o som dela. Gente, para começar assim, ó, nos testes que eu fiz, e eu fiz testes lado a lado lá com a X1 Carbon, eu consigo pegar ali, ó, imprimindo o mesmo modelo, tá? Que é um modelo cheio de pontinho e troca e tal,
Na K2 Plus ficou na casa mais ou menos dos 50 decibéis, tá? Dando uns picos ali de 56, 54, mais ou menos nessa faixa. Esse mesmo modelo, imprimindo na X1 Carbon, fica na faixa de 60 decibéis, mas dando picos de até 70 decibéis. Tá, então a diferença de ruído na hora que você está imprimindo com ela é bem grande, tá? Às vezes pode olhar e falar, 10 decibéis não dá nada. Cara, é uma diferença grande se você tiver ela dentro do escritório onde você trabalha, onde você está mexendo com outras coisas, tá? Dá uma diferença bem grande aí de ruído no fundo para você fazer a impressão. Teve gente falando que o CFS é barulhento comparado com o AMS. Para mim, o que mais incomoda na questão de ruído é bateção e vibração e barulho, né, da impressora se movimentando. Tem até momentos em que eu mando imprimir e ela tá subindo a mesa e eu tô olhando ali pela câmera, ela tá subindo a mesa, mas eu não ouço o barulho da mesa subir e eu me assusto, eu vou lá olhar para ver se alguma coisa travou, se tem... Não, ela tá subindo a mesa silenciosa, você nem ouve os motores do eixo Z, é sensacional. Ventilação. Olha, cheiro de ABS com essa impressora é zero. Zero. Assim, tem as impressoras que são mais fechadinhas, tá? Que são mais... que conseguem conter melhor o cheiro, como é o caso, por exemplo, da FlashForge 5M Pro. Agora, no caso da linha K1, no caso da própria X1 Carbon, só aquela fresta que ela tem ali do lado da porta já faz o cheirão de ABS pegar no ambiente, mesmo tendo o filtro de carvão ativado ali funcionando. No caso da K2 Plus, a porta dela é completamente selada. Ela é completamente vedada. E os filtros, porque essa daqui não tem um filtro só, né, lá atrás, os filtros de carvão ativado dela funcionam perfeitamente. Você simplesmente não sente cheiro de ABS dentro do ambiente. Até quando você dá aquela saidinha, né, do ambiente, o nariz acostuma com o ar puro e você volta e fala, nossa, tá fedendo? Cara, você não sente. É sensacional. Adorei a questão da porta ser vedada, da Creality ter resolvido esse problema de forma excelente nessa impressora. Em contrapartida, quando a impressora é fechada demais e com câmara aquecida ainda, né, ou com sistemas, né, de retenção de calor, isso acaba afetando a impressão de PLA, né, porque o PLA você não pode fazer a impressão em PLA se a câmara está acumulando calor demais, porque o PLA amolece. Dentro do PTFE ele amolece e quando chega ali na extrusora, a extrusora acaba patinando ou esmagando o filamento. Ao mesmo tempo que ela retém calor, tá, ela tem uma retenção fenomenal, ela consegue reter o cheiro lá dentro, porque ela é muito bem vedada, ela consegue ventilar e tirar o ar quente lá de dentro quando você está imprimindo PLA. Tudo bem, assim, ó, o pior dia que eu tive aqui em Curitiba durante os testes que eu estava imprimindo PLA, estava fazendo 30 graus, tá? Não sei como ela vai se comportar num lugar onde faz 35, 38 graus, tá? Se você mora em Cuiabá, por exemplo, né, não sei como é que ela vai se comportar aí. Mas em temperaturas normais, vamos dizer assim, ali 26, 28, 30 graus, imprimi em PLA com ela toda fechada, não precisei deixar a porta aberta, nada, ela imprimiu sossegadaço, assim, ó, tranquilaço, sem nenhum problema de entupimento por causa do aquecimento. O único que eu precisei realmente deixar a porta aberta foi o TPU, mas o TPU é outra história. E já que a gente falou de entupimento, vamos falar de entupimento então, vamos lá. Tem um relatório aqui dos entupimentos. Tá? Entupimento por problema da impressora, tá? Por culpa da impressora, zero. Aonde eu tive entupimento? Quando eu fiz a caca de mandar, de colocar o filamento no CFS e achar que o filamento era um ABS e era um PLA.
e aí eu fatiei e mandei imprimir como ABS, sim. Fritou o filamento ali dentro do hot end, trancou e eu tive que fazer o procedimentozinho de desentupimento. Ou quando eu fui querer personalizar o TPU antes mesmo de fazer o primeiro teste. É vício, tá, gente? Vício de quem vem lá da época das impressorinhas feitas machadada. A gente tem certas manias que a gente quer dizer para a impressora qual é o certo, né, qual é a maneira certa dela imprimir certos materiais, porque a gente já está acostumado que a maioria das impressoras não sabe, né, e acaba fazendo caca. E aí eu fui personalizar o TPU, né, a velocidade de impressão, velocidade de extrusão, e acabei forçando a barra demais do TPU da Creality, ele acabou dando aquela engrunhada ali dentro da extrusora, e aí eu tive que desmontar para poder tirar os pedaços que estão ali dentro. Mas aí vem um ponto que é sensacional, que é o seguinte, vamos lá. Vamos combinar uma coisa. Não tem impressora, não importa qual a tecnologia ou qual a engenharia que foi aplicada nessa impressora, pelo menos não foi inventada uma até hoje, que não vai ter ou entupimento do hot end por alguma razão, tipo você colocando a configuração errada do filamento, ou travamento do filamento lá na extrusora, seja por acúmulo excessivo de calor ali dentro da câmara, quando você está imprimindo em PLA, ou seja com o TPU, porque você está tentando extrudar mais rápido do que o filamento consegue derreter, e por aí vai. Em algum momento você vai ter problema de entupimento ou de travamento, isso é inevitável, em algum momento você vai ter isso. O grande ponto é que ninguém dá atenção para o fato de que ela vai entupir e que você vai precisar da manutenção na impressora. E aí vem a Creality e lança a K2 Plus e faz você tirar a extrusora removendo 3 parafusos. A capinha da frente não tem nada de eletrônico nela, então você não tem que ficar tirando, arrancando plug, fazendo gambiarra ali, ou pendurando ele por cima. Não, você tira a capinha, não tem nada nela, tá tudo dentro do toolhead, remove 3 parafusinhos, tira a frente da extrusora, que também vem sem nenhuma eletrônica, você não precisa ficar puxando o cabo, você não precisa correr o risco de estragar os cabos, de tanto coloca e tira cada vez que entope. Então você tira 3 parafusinhos, remove a frente da extrusora, limpa, tira sujeira, os pedaços de filamento ali, coloca de volta, coloca os 3 parafusos, capinha na frente, pronto. Em média você leva em torno de 5 minutos para fazer isso. Você não precisa nem tirar o top lid, tá? A tampa de cima da impressora. Até porque fica com o CFS lá em cima, né? Aí você tem que desconectar o CFS, tirar ele lá de cima. Você não precisa. Tem espaço suficiente ali para ela. Você aperta o botãozinho para destravar os motores, que é sensacional ter isso no menu da impressora. Puxa a toolhead para frente, faz tudo ali sem você precisar tirar o top lid, sem você precisar fazer mais nada. Ali você resolve o problema de entupimento ou de travamento. Em 5 minutos você desmonta, limpa e monta de novo. Sensacional. Creality, obrigado por pensar no inevitável que todo mundo vai ter que passar, mas muito obrigado por pensar no nosso sofrimento de ter que ficar desmontando esse troço, desconectando o cabo e tudo, e pensar numa solução super fácil que você resolve em 5 minutos, algo que com certeza vai acontecer. E agora um recadinho para os makers, vamos lá. Cara, essa impressora, ela vem com o Clipper instalado, tá? O Clipper personalizado, claro, pela Creality para poder funcionar perfeitinho ali com a K2 Plus, mas é o Clipper, tanto que a interface web dele é o Fluid, que é uma das interfaces webs aí do Clipper, da versão open source, que você tem acesso a literalmente tudo da impressora. Então, para quem é iniciante, você usa o Creality Print, telinha enxuta, resumidinha, bonitinha, limpinha, fácil de você operar somente com as informações que você quer. Mas se você é um maker, se você já é um cara mais avançado, você tem lá o Fluid com todas as configurações, com todas as métricas para você poder ver como é que está o nivelamento da mesa, como é que está o bed mesh, mexer nos arquivos de configuração sem precisar fazer root na impressora. Você pode ir lá, personalizar as configurações, fazer alterações, analisar os logs, está tudo liberado lá, fácil de você acessar, fácil de você ver e você poder personalizar a tua experiência com a impressora. Como eu vivo no meu paradoxo, tá, da praticidade versus a fuçação de impressora, para mim, esse modelo que a Creality montou aqui foi o modelo assim que dá o equilíbrio perfeito para iniciantes, para o cara que nunca teve contato com uma impressora poder
comprar uma K2 Plus, botar em cima da mesa, sair imprimindo, sem complicação, tá? Sem complexidade. Tá? Então não entra na interface web se você é iniciante, usa o Creality Print, o painelzinho ali do Creality Print, facinho, tranquilo, faz tudo sozinho, integra com a impressora em tempo real, você vê câmera, você vê as métricas, você consegue fazer tudo que um iniciante vai precisar fazer. E se você é um maker, um cara que já quer fuçar, quer personalizar, quer mexer em coisas mais avançadas, você vai lá pro Fluid e você faz o que você quiser, sem precisar ficar fazendo root, mexendo em coisas que não se deve mexer aí nas impressoras proprietárias, e ao mesmo tempo recebendo esses updates para manter o seu firmware atualizado, porque quando você faz roots, dá um monte de problema ali para você fazer atualização de firmware. Então assim, ó, Creality, parabéns, vocês encontraram um equilíbrio topzera, perfeito ali, da interface do display da própria impressora, super simples, objetivo, limpo, e ao mesmo tempo lá na interface web, permitindo que nós makers, nós fuçadores, possamos fazer personalizações mais profundas aí na impressora, tá? Acertou em cheio nessa, adorei. Mantenha isso nas próximas, ok? Eu sei que tá saindo aí a linha completa da K2 Pro, K2, então por favor mantenha essa mesma linha aí de deixar essas portas abertas, porque isso para mim, aliás, além, é claro, né, sem esquecer de mencionar que, como é o Clipper, você ainda pode tanto fazer a utilização de qualquer fatiador, porque praticamente qualquer fatiador no mercado hoje, fatiadores bons, tem integração direta com o Clipper, então você consegue mandar a impressão, monitorar, você consegue fazer tudo que você precisa ali dentro. E além disso, como ele está aberto e é o Clipper, mais uma vez, você consegue também fazer a integração com sistemas de gerenciamento de farm, para automação de farm na K2 Plus, ou espero que a Creality mantenha isso em toda a linha K2, né? Então você provavelmente vai poder fazer isso aí com toda a linha K2. Então, sensacional, tá? Mas Wesley, então você tá falando que essa impressora ela é perfeita, ela é linda, maravilhosa, atende todas as demandas, as necessidades e os anseios da população mundial da impressão 3D? Não existe impressora perfeita. E chegou a hora da gente falar sobre os problemas que eu passei com a K2 Plus, para que você avalie se isso realmente impacta ou não impacta aí na sua vida de maker e saber se isso vai te fazer desistir de comprar uma K2 Plus, ok? Quando eu fiz o unboxing dela, eu tirei ela da caixa, ela tava com a porta descolada, tá? Essa dobradicinha aqui de cima veio descolada. Por quê? Porque a Creality realmente ela criou um sistema de vedação sensacional aqui. Se tivesse uma dobradiça daquelas dobradiças convencionais, ela ia ter que deixar uma fresta aqui na porta. Para fazer com que essa porta feche e fique vedada, eles tiveram que colocar uma dobradiça colada por dentro para que o vidro encaixe perfeitamente ali e vede para não deixar sair o cheiro. Isso pode acontecer de descolar, principalmente no transporte, né? Caixa vira, torce e tal, e acabou, né, forçando ali, acabou soltando. No meu ponto de vista, é o menos pior, porque o que eu já vi de vídeo aí de outras marcas, que quando acontece alguma coisa, o vidro estoura, né, e vem completamente estilhaçado. Aqui descolou. O ponto foi que tirei da caixa, estava descolado, entrei em contato com o suporte. No dia seguinte já recebi uma notificação da Creality Global dizendo que uma porta extra tinha sido despachada para mim. 15 dias lacrado, 15 dias depois do meu primeiro contato com o suporte, a porta nova estava aqui. Fácil de trocar. Os vídeos tutoriais ali de manutenção da Creality, para mim, são os melhores, tá? Não tem outra marca que faça vídeos tão bem produzidos e tão detalhados para você dar manutenção na impressora. Então, tipo, você assistiu o vídeo, segue o passo a passo, não tem erro, é sensacional. Então, mais uma vez, parabéns para a Creality, que está investindo muito nessa questão da educação e da instrução dos proprietários de impressoras 3D da Creality para poder facilitar a manutenção das impressoras. E de Nambuja, claro, como a porta não veio quebrada, ela só veio solta, eu fui lá e colei ela, guardei aquela porta e ela tá lá de backup. Se um dia, né, eu fizer alguma caca aí ao estilo Uncle Jesse e acabar quebrando essa porta, eu tenho uma extra lá guardadinha que já tá colada prontinha para ser usada. Então assim, ó, assistência, garantia da Creality, puta, precisei usar e foi
extremamente rápido. Teve outras situações em que eu estava com dúvidas a respeito de algumas coisas que eu já vou explicar para vocês aqui que eu estava fazendo nela e estava fazendo errado. Entrei em contato com o suporte. Toda a primeira rotina de contato do suporte ali é levantar as informações, entender como você está fazendo, o que você está fazendo e te passar instruções para você fazer testes e verificar se o problema é na impressora ou se o problema é no operador, tá? No caso dessas outras chamadas, eu vi que o problema era no operador, mas eu já explico para vocês, tá? Além disso, tem um outro negócio aqui que eu preciso compartilhar com vocês. A Creality tem uma página que está aberta aí para todo mundo e pouquíssima gente sabe, tá? Chama VIP. Nessa página você tem um catálogo completo de todos os componentes, de todos os modelos de impressora da Creality. Para se você tiver dúvida, se deu algum problema, desgastou um componente, você precisa repor, ou tá dando um problema de garantia, você não sabe como explicar para o suporte qual é a peça que tá dando problema, você vai lá dentro desse site e você tem um catálogo completo, filtrado pelo modelo da impressora, você olha lá, pega o código, passa para o suporte ou usa ele, né? Se a tua impressora já saiu da garantia e já passou de um ano da garantia, você pega o nome exato do produto, você pode ir lá no AliExpress que tem praticamente tudo da Creality lá disponível para você poder comprar e dar manutenção na sua impressora a longo prazo. E nesse link, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é do VIP, é tipo aqueles catálogos que só agências ou concessionárias autorizadas têm, tá? Para poder saber tudo que compõe ali os produtos daquela marca. Só que a Creality deixa aqui disponível para qualquer um poder ir lá consultar e facilitar a vida de quem tem os produtos da Creality. Além da Wiki, tá? Vou deixar aqui embaixo também com um monte de dicas, tutoriais, sequências de verificação, os vídeos para te ensinar a fazer desentupimento de extrusora, tudo, tá? Tem uma situação ali que quando o filamento é puxado pelo CFS e ele vai descer e acontece alguma coisa no meio do caminho, trava, a pontinha do filamento ali ficou com a rebarba, daí ela não entrou direito ali na tool head. É raro de acontecer? É raro de acontecer. Mas quando acontece, a impressora ela fica boba, tá? Ela simplesmente bobeia. Aí você manda extrudar, ela não vai para frente porque o filamento não está entrando, você manda retrair e ela só vai lá para trás e volta, vai lá para trás e volta, e ela não consegue ir nem para frente nem para trás. Aí quando chega nesse ponto você tem que desligar a impressora, né, soltar o tubo PTFE da tool head, cortar ele ou às vezes puxar ele de dentro da extrusora e aí tentar fazer de novo, né, tentar puxar de novo para ele passar. Então minha dica aí para Creality é botar uma função ali no menuzinho da impressora de Force Retract, ou mesmo naquele botãozinho onde a gente desabilita todos os motores da impressora, que inclusive faz a mesa descer sozinha, tal, para você poder mover a tool head. Naquela função, talvez desligar os tracionadores do próprio CFS, para você poder puxar lá por cima sem ter que ficar desmontando o tubo PTFE ali dentro, né, desencaixando para poder tirar. Então, tá, uma dica talvez resolva, é um problema que é raro, mas é chato quando acontece, e aí se você tá às vezes no meio de uma impressão que ela tá trocando de cor, você tem que desligar a impressora, e aí depois ela entra em modo de recuperação de queda de energia. Um Force Retract ali ajudaria, entendeu? Tipo, mesmo que ela esteja meio bobinha, ó, Force Retract, ela vai lá e, né, tipo, dá uma exageradinha lá, nem que seja pra gente ajudar com a mão ali no CFS, mas isso resolveria bastante essa incomodação. O CFS funciona tão bem quanto o AMS, tá? Fato, funciona tão bem quanto. Mas ele é mais sensível a rolos de filamento que tem rebarbas ou pequenos defeitos. Então quando você pega o rolo ali, como o rolo é feito com injeção, né, de plástico, às vezes ele fica com aquelas marquinhas ou aquelas rebarbas. Aquelas rebarbas ou os pequenos caroços que ficam ali na parte circular do rolo, no CFS ele tende a dar mais problema do que no AMS. Por quê? Porque no CFS ele tem aquele apoio em cima que é para firmar o rolo para baixo. No AMS, quando tem isso, ele dá aquela pulada e vai, entendeu? E ele continua andando. Mas no CFS, como tem aquela parte em cima que fica pressionando o rolo de filamento para baixo, quando pega uma parte dessa com caroço, ele trava dentro do caroço ou antes do caroço e não deixa o rolo, né, continuar. A solução disso é fácil, você pega um refilador ou mesmo um estilete ali,
tirou o filamento da caixa, passa a mão. Se você vê que tem, né, um caroço, alguma parte defeituosa, um restinho ali do plástico injetado, passa o estiletezinho ou o refilador, botou no CFS, não tem erro, vai de boinha. No geral, todos os rolos de filamento que são compatíveis com a AMS são compatíveis com o CFS. Tirou esse probleminha aí dos caroços e tal, dos defeitinhos, né? Você deu uma alisada ali, funciona exatamente igual e tão eficiente quanto. Aqui na interface do Fluid tem uma questão que dá para ser melhorada ali, tá? Quando você está com uma impressora que tem um sistema multifilamento, você vai lá e fatia, tá? Ou mesmo que seja de uma única cor, vamos supor, você tem lá 4 ABS ali dentro, um de cada cor. Você vai lá e fatia uma peça que mesmo que seja de uma cor só, vai mandar imprimir. Na hora que você está mandando imprimir lá pelo Creality Print, ele aparece um menuzinho falando, ó, de qual spot aqui do CFS você quer que ele puxe o filamento. Você vai lá e seleciona o 2 e manda imprimir, ele vai puxar o 2. O problema é que quando eu testei ela com o Orca, o Orca não consegue fazer ele mandar o arquivo e pedir para imprimir ao mesmo tempo. Então ele manda o arquivo, joga você para a tela do Fluid, e lá no Fluid você clica em cima do último arquivo que subiu e pede para imprimir. Nesse caso, você clica, manda imprimir e ele simplesmente sai imprimindo, sem perguntar para você qual dos filamentos que está no CFS que você quer utilizar. É um bugzinho ali do Fluid que a Creality precisa corrigir para quem não quer utilizar o Creality Print, quer utilizar o Orca ou algum outro fatiador, ok? Quanto à questão de resiliência, vamos dizer assim, né, de confiabilidade da impressora. Eu tive pouquíssimas perdas de impressão, na maioria das vezes foi quando eu tentei dizer para a impressora como ela deveria fazer o trabalho dela. Né? Ou ela não bota a câmera para aquecer quando eu mando a impressão. Então eu vou lá e vou pré-aquecer a câmera da impressora e daí eu mando imprimir. Caca, tá? A impressora não aquece a câmera enquanto ela está fazendo a calibração pré-impressão por uma ótima razão. Pré-aquecer a câmera vai afetar o nível de sensibilidade do sensor de pressão, da célula de carga que é usada para fazer o nivelamento da mesa. Quando você aquece a câmara toda, aquele metal que precisa sofrer torção, e quando ele sofre torção, ele muda o nível de resistência elétrica dele, em temperaturas mais altas, ele perde a capacidade de passar a corrente, ou seja, ele aumenta a resistência da passagem de corrente ali. Esse aumento de resistência pode chegar no ponto em que o sensor simplesmente não saiba o que está fazendo. E aí, você pode acabar provocando um acidente ali com a impressora, fazendo com que o bico bata na mesa e rebente a mesa. E, infelizmente, no modelo da K2, a Creality continua usando célula de carga resistiva, que é esse modelo que eu falei. A única diferença é que ela tirou da mesa e colocou na toolhead. Ela tirou 4 sensores e colocou um na toolhead. Porém, tá fazendo impressão em ABS de 8 horas, 10 horas, e a hora que termina você vai lá e corre e fala, não, deixa eu aproveitar que a câmera tá quentinha, eu vou tirar rápido essa impressão e já vou mandar a próxima para não ter que esperar aquecer de novo. Vai dar caca, tá? Deixa a câmera esfriar, retira a peça, até porque o processo de resfriamento ajuda a não provocar empenamento depois que a peça já está pronta. Então deixe resfriar devagar, tira a peça, coloca a build plate limpinha ali e manda a próxima impressão e deixa a impressora fazer o aquecimento no momento em que ela sabe que pode aquecer. Então isso não tem a ver com a impressora, tem a ver com a física, tá? A eletrônica, os materiais. Então quem sabe aí no futuro, né, criem um sensor de uma célula de carga que não seja tão vulnerável à questão de mudança de temperatura, e eu tenho certeza que todas as marcas vão adotar. Neste momento, esse problema é um problema de todas as marcas de impressoras 3D que utilizam o nivelamento de mesa com células de carga resistiva, tá? Isso é um problema geral. Fica mais evidente e mais agravante quando você tem uma impressora com câmara aquecida, como é o caso da Creality K2 Plus. Então,
deixe a impressora fazer o trabalho dela do jeito que ela foi calibrada para fazer, que não vai ter erro, tá? Que ela vai funcionar muito bem. A K2 Plus está muito bem calibradinha. Durante todos os outros testes que eu fiz com ela, durante todos os experimentos, inclusive neste daqui, ó, nessa parte aqui do meio, que ela é gigante, tá? Eu mandei ela com Fuzz Skin para ver se a questão de memória ia sobrecarregar ou alguma coisa assim. Nada, tá? Ela, putz, entregou tudo que eu precisava dela, continua entregando, tanto que para mim ela virou minha nova favorita aqui na garagem. Aliás, lá no lab, tá? Minha nova favorita para prototipagem, tá? Eu mando tudo para ela e quando ela tá ocupada é que eu uso as outras impressoras. Então assim, ela é rápida, ela é silenciosa, ela não deixa os fedor de ABS escapar e ficar empesteando o meu escritório. Eu tô simplesmente impressionado com essa impressora. Não sei como ela estava lá no lançamento, porque teve muita gente reclamando, tá? Falando sobre uma série de problemas e defeitos e comportamentos estranhos da K2 Plus. O que eu posso falar é, agora, nessa versão do firmware que ela tem, com essa versão de impressora que está sendo entregue pela Creality, eu fiquei maravilhado com essa impressora, tá? Velocidade dela, o silêncio dela, o fato de não soltar cheiro, todo o resto das coisas que eu falei nesse vídeo, para mim, é sensacional. Para mim, ela tá no top, tá, das impressoras em nível de tecnologia e qualidade no que ela entrega. E também tenho que falar o seguinte, uma coisa que eu raramente falo nos vídeos quando eu tô fazendo review é a questão do preço. Comparado com outras impressoras do mercado, inclusive impressoras que têm menos recursos do que a K2 Plus, o preço dela hoje no Brasil é o melhor custo-benefício que você vai ter com uma impressora desse nível aqui, com aquecimento de câmara e todos os outros recursos aí que eu falei, tá? Então assim, nível de custo-benefício, para mim, K2 Plus é uma opção de olho fechado, assim. Fora, é claro, o fato de longevidade, de você conseguir encontrar todos os componentes para dar manutenção, dos componentes terem um preço justo, né? Porque às vezes você acha os componentes, mas, custa o olho da cara, custa metade do preço da impressora você trocar uma peça, né? E a da Creality sempre com componentes com preço acessível, disponível, se você não acha no Brasil, você tem no Ali. Então, tipo, essa questão para mim, assim, é super importante porque eu quero impressoras que vão ficar comigo por 10 anos. E eu quero poder saber que daqui a 5 eu vou poder comprar os componentes que vão desgastar nela e eu vou poder trocar. Se você quer saber mais aí sobre como ela encaixa no teu fit, no teu perfil, assim como pra mim ela encaixou muito bem no meu, a gente vai soltar aqui ainda no canal o vídeo do score do inventor, que é onde eu comparo o perfil da impressora com o seu perfil na impressão 3D para você saber se essa impressora dá fit com o que você precisa, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas no card aqui também para você assistir o vídeo do score do inventor, onde eu te ensino a preencher a fichinha para você saber qual é o seu perfil na impressão 3D em primeiro lugar, para daí então você comparar o seu perfil com o das impressoras que a gente já trouxe para fazer review aqui no canal. E se você não quer perder o vídeo do score do inventor da K2 Plus, já checa a sua inscrição aqui, já deixa um joinha, marca o sininho aí, que é para você não perder esse vídeo, ok? No mais, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo longo pra caramba, mais parece uma live de podcast aqui do que um vídeo de review, mas eu falei lá no começo que ia ser um vídeo puxado. Aliás, eu perguntei para vocês no outro vídeo se vocês gostavam mais de vídeo quebrado ou de um vídeo inteiro. E a maioria esmagadora votou para ter o vídeo inteiro, mesmo que ele dure aí 1 hora, ok? Então, vocês votaram, eu tô colocando o vídeo inteiro numa paulada só. Combinado? Então tá, se ficou grande demais, comenta aqui embaixo. Wesley, agora você exagerou, beleza? Galera, um grande abraço pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela companhia de vocês e pelo apoio que vocês sempre dão aqui pro nosso trabalho. Vamos indo nessa e vamos continuar inventando.